vocês para a exposição da palavra. Diz assim a palavra do Senhor, do verso 12 ao verso 15. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. O seu coração é a perversidade, e todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Vamos orar nesse momento. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor Deus, através dela, que o Senhor esteja nos ensinando, Senhor Deus, instruindo, Senhor Deus, edificando a nossa alma e nos dando, Senhor, consolo, Senhor Deus, alívio também, Senhor, regozijo, Senhor Deus, reconhecendo nas santas palavras, na Sagrada Escritura, Senhor, a sabedoria de Deus, reconhecendo, Senhor Deus, o amor de Cristo, Senhor Deus, e a sua imagem repleta, encharcada aqui, Senhor Deus, meu Deus, nessas palavras, meu Pai. E que essa palavra possa nos edificar, preencher o nosso coração, nos ensinar. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de, antes de dar continuidade, nós paramos no verso 13, lembrar aos irmãos algumas coisas que já dissemos a respeito desse poema. E a primeira coisa é entender que do verso 12 até o verso 19 nós temos aí duas estrofes, mas que representam um único poema. E o que é interessante no verso 12, como nós já vimos na Escritura, e citamos isso anteriormente, muitas vezes determinados homens são designados ou por um título específico ou por uma qualificação específica na Escritura. E o homem de Belial aqui, como o sábio é chamado de prudente, o homem de Belial aqui, ele é caracterizado como um homem vil, um homem mau, um homem malévolo, um homem perverso. E lá em Provérbios capítulo 16, versos de 27 a 30, nós temos ali, iniciando essa descrição que é feita ali, alguns tipos de homens que estão, nós vimos isso, que estão contidos na ideia ou na designação de homem de Belial. Homem perverso, ele é difamador, ele é violento, ele maquina o mal. O verso 30, fecha os olhos e imagina o mal. Nós vemos tudo isso aqui, todos esses pecados aqui na vida do homem de Belial, ao ponto de essa expressão designar o próprio Satanás. Quando a Escritura fala filho de Belial, testemunha de Belial, nós podemos entender filho do diabo, testemunha do diabo, é a mesma coisa. Nós vimos que essa é a designação que se dava pelas suas características. E aí vimos também como esse termo serve para caracterizar alguns pecados específicos. E aí vimos que dentro dessa designação, homem de Belial, nós temos ali não um pecado pura e simplesmente, mas uma designação de alguém que é completamente perverso, que tem sobre si todos esses vícios e comportamentos reprováveis diante de Deus. Isso significa, isso resume essa expressão. E aí nós vimos que esse termo é usado para aqueles que são encrenqueiros ou revolucionários, ou seja, aqueles que se opõem a Deus e a seu povo. Vimos também que esse termo era usado
para aqueles que se opõem à autoridade imposta por Deus. Eles são rebeldes, eles são obstinados, eles não aceitam a autoridade. Também vimos que aqueles que se colocam contra a justiça são homens malignos. Também vimos que esse homem de Belial são aqueles que são contrários à solidariedade. Por isso que essa expressão, usada para uma grande variedade de perversões, passa a significar uma qualidade de caráter e não uma perversão específica. E nós vemos qual o objetivo de Salomão escrever isso para o seu filho, ou seja, para o jovem crente, para um discípulo ou para os seus discípulos. Porque ao descrever esse tipo de pessoa, ao descrever através dos seus comportamentos, ele quer que eles fujam de qualquer tipo de pessoa que represente ou que apresente essa característica e desses comportamentos pelos quais vem a ira de Deus. Como Efésios capítulo 5 vai dizer: ninguém vos engane com vãs palavras, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Ele cita várias coisas: imundícia, impudicícia, fala pervertida, perversa, e outros pecados ali, que por causa disso vem a ira de Deus sobre os homens. Então, no verso 12, especificamente, nós temos ali a descrição do homem de Belial como um homem vil. Do verso 13 em diante, ainda no verso 12, iniciando no verso 12, mas no verso 13 em diante, nós vemos aqui o detalhamento do seu comportamento perverso. E aí ele começa, nós vimos isso no domingo passado. Esse homem de Belial, esse homem vil, é aquele que tem um comportamento perverso. Como é esse comportamento? Ele anda com a perversidade da boca. Ou seja, a ideia aí de um procedimento, alguém que age, empreende algo, ele distorce a verdade, e é essa expressão perversidade aí, isso quer dizer desonestidade, e essa palavra enfatiza a perversão e a natureza tortuosa do pecado. O sentido aqui, daquele que anda com a perversidade da boca, é alguém que é desonesto ao falar. Seu discurso é um discurso fraudulento, ele distorce a verdade sobre qual uma sociedade ou um grupo está sustentado. Ele é um destruidor de homens, porque os leva ao desvio. E aí, a partir desse verso, do verso finalzinho do verso 12 e do verso 13, nós vemos esse comportamento se desdobrando. Ele diz assim: acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. O fato de ele deturpar a verdade conscientemente fica claro pelos seus gestos sinistros. Esses gestos que são feitos, e parece que essas coisas aqui são feitas pelas costas da vítima, da pessoa. Como nós vemos aqui no verso 13 e no verso 14, sugerindo um comportamento do coração, o seu coração à perversidade. Às vezes no poema você não consegue perceber, mas quando você começa a trabalhar o texto, você vê que é montada uma cena, e sugere-se que ele tem seguidores que estão conspirando juntamente com ele contra alguém. Essa ideia, e é isso que essa linguagem não verbal, ou seja, acenar com os olhos, arranhar com os pés, fazer sinais com o dedo, significa. Significa que, em especial, acenar com os olhos, um gesto maldoso e traiçoeiro, um olhar enganoso. Há um provérbio árabe que diz assim: ó Deus, perdoa o piscar culpável
do olho, seria a confirmação da sua desonestidade ao falar com os seus cúmplices. E aí ele continua, ele diz assim, arranha com os pés, literalmente seria falar com os pés. Esse aqui é o que o texto literalmente quer dizer. É um gesto que foi escolhido para construir, juntamente com acenar com os olhos, gestos desonestos. O verso seguinte, faz sinais com os dedos, quer dizer, por meio de seus movimentos maliciosos e execráveis, ele procura depreciar outros e rebaixar o status aos olhos dos seus companheiros. O que nós temos aqui, poeticamente construído, é uma cena em que alguém está tramando contra alguém para, ao final, semear conflitos e contendas. Muito semelhante ao que nós temos em Provérbios capítulo 1, verso de 11 a 14. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojo a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos uma só bolsa. Aqui há um planejamento, né? No capítulo 1, aqui esse planejamento está sendo efetivado. Eles estão tramando contra alguém, dessa forma, com sinais, com cúmplices. Essa cumplicidade que inicialmente ele chama aquele jovem lá no capítulo 1 a participar com eles do roubo e do morticínio de determinada pessoa. E aí no verso 14 ele continua dando esse traço de comportamento. No seu coração há perversidade. E é interessante porque agora no verso 14, o escritor sagrado, pelas ações, vê o que está no coração daquele homem. E da mesma forma que a fé pressupõe ação, as obras vão mostrar a nossa fé, e nós vamos falar sobre isso essa noite. Da mesma forma, as nossas ações vão mostrar o intento do nosso coração. Com essas ações enganosas com um membro do corpo, o sábio, o escritor sagrado, ele discerne o que está no coração desse homem vil, desse homem mau. No seu coração há perversidade. Por quê? Porque ele anda com a perversidade na boca, ele está tramando aqui um plano para destruir, para criar confusão, para criar contenda com outras pessoas. Ele não está sozinho. E aí os seus membros são oferecidos para a prática do pecado. Aí eu me lembro de Romanos capítulo 6, verso 12 e 13. Quando o apóstolo Paulo diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ele se utiliza dos instrumentos do seu corpo, dos membros do seu corpo, como instrumentos de injustiça. Ainda no verso 14, caracterizando o comportamento desse homem, ele diz assim: todo tempo maquina o mal. Seria uma consequência natural da perversidade do coração. Todo tempo maquina o mal, anda semeando contento. Ou seja, ele planeja, ele concebe, ele projeta o mal. Ele é um idealizador.
E nós temos muitos exemplos negativos na Bíblia a respeito de homens como esse, homens de Belial. E um exemplo de homem de Belial é de uma mulher. Seu marido também era um homem de Belial. Abram aí 1 Reis. 1 Reis, capítulo 21, verso de 7 a 11. Capítulo 21 fala sobre a vinha de Nabote. Percebam como os traços que nós vimos lá em Provérbios estão presentes aqui. Verso 7. Verso 7 a 11. Os irmãos conhecem essa história, né? Era uma vinha que estava do lado do palácio real, da propriedade, né, de Acabe, e ele desejou aquela propriedade, que era, e aí tem um contexto de propriedade fazendo parte da família. A Escritura fala ali no Velho Testamento que o homem não poderia se desfazer da sua herança, porque era herança da sua descendência. Então tem todo um contexto específico ali. E aí ele quer comprar a vinha de Nabote, e ele se recusa, porque é herança familiar. E aí no verso 7, temos a trama. Olha como é que se encaixa direitinho. Por mais que aqui nós estamos vendo esse homem de Belial em Jezabel, Acabe também era assim. Né? Ele é chamado de perturbador de Israel. Na realidade ele chama isso de Elias, mas ele é você que tem perturbado Israel com seus pecados. É você que tem criado contendas. É você que tem criado destruição. Olha que interessante aqui. Olha como se encaixa como uma luva. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia enviado. Essa é uma situação em que todas as expressões citadas nesse verso representam um conluio em lesar, em destruir alguém. A palavra de Deus diz que o homem de Belial, ele anda semeando contendas. Ele todo o tempo está maquinando o mal, e a mente daquele homem de Acabe e da sua esposa era assim. Eles maquinavam o mal todo o tempo contra o Senhor, contra o povo da aliança. E esse verso aqui, do verso 14, anda semeando contendas, representa a conclusão de todo um processo desencaminhado, ou seja, desencadeado pelo homem de Belial. Por quê? Porque afinal de tudo ele semeia conflitos e discórdia. E isso o Senhor abomina. Abomina. O autor sagrado está dizendo assim para nós como crentes, vocês jovens cristãos, vocês discípulos meus, e discípulos do Senhor, jamais devem se parecer ou fazer coisa semelhante. Porque a ira de Deus
vem sobre os filhos da desobediência por causa desses pecados. A coisa mais abominável no meio do povo de Deus é aquele que fica jogando um contra o outro. Aqueles que fazem fofoca ou falam mal de uma pessoa, contaminando aquela pessoa que está ouvindo e semeando dissensão e discórdia. Por mais que não haja briga, mas ele vai suscitar o quê? O tema. Fuja dessas pessoas. Fuja desse comportamento. Cuidado com o que se fala e com quem se fala. Esse é o tipo de coisa que destrói uma igreja. E nós sabemos, pela nossa experiência, como as igrejas estão cheias de pessoas assim. Infelizmente. Pessoas que fazem fofoca, que ficam falando mal de alguém para uma outra pessoa. A palavra de Deus diz que o Senhor abomina isso. Lembram? Semana passada, quando eu falei até da disciplina que eu empreguei uma vez com o Lucas e com o Israel, que a Simone disse que era brega, e que aquilo me revoltava, uma coisa que é um pecado, acho que da minha parte. Eu não consigo suportar ver dois filhos ou dois amigos íntimos, duas pessoas que deveriam se amar se odiando. Eu peco com relação a isso. Porque é uma coisa que para mim é inaceitável. Inaceitável. Ver irmãos se odiando, ou ofendendo um ao outro, ou em franca oposição, em contenda. Agora, se eu que sou pecador me sinto assim, imagina como se sente o Senhor. A palavra de Deus diz que 6 coisas ele aborrece, a 7ª ele abomina. A palavra aborrecer aqui é odiar. Essa palavra abominar aqui é um sentimento mais intenso do que o ódio da parte de Deus. Ou seja, o Senhor tem um ódio mais intenso sobre aquelas pessoas que estão semeando discórdia no meio do povo de Deus. Isso é muito sério. Muito sério. Quando se coloca em dúvida a integridade de uma pessoa. É muito sério. Sabe quem faz isso? O homem de Belial. O homem de Belial. Se nós olharmos para nós mesmos, para a nossa situação, nós vamos perceber que nós não somos perfeitos. Eu não estou dizendo que nós temos que justificar o pecado dos outros, ou o erro dos outros. Nós não somos juiz sobre ninguém. Então, se existe alguma coisa de ruim ou de errado em alguém, eu falar com essa pessoa. Não ficar semeando isso no meio da igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso acontece muito, infelizmente, com pastores. De pessoas no seio da igreja que ficam disseminando entre os crentes o erro, ou de repente nem erro, mas falando mal
dos pastores e da liderança da igreja. Isso é mais grave ainda. Mais grave ainda. A Escritura mostra alguns exemplos trágicos a respeito disso. Como Moisés. A sua irmã, né, estava criticando ele por uma atitude errada, que tomou uma mulher que não era, ou supostamente errada, né, da parte dele. E ela foi tocada de lepra. E Arão só não foi também, recebeu a mesma punição, porque era um sacerdote, ele foi preservado. Mas ele estava na mesma situação, porque ele se juntou à fala de sua irmã. Nós, como igreja, precisamos tomar cuidado dessas conversas de pessoas que têm esse hábito. Por mais que não sejam homens de Belial, nós sabemos que existem pessoas que têm esse mal, né? Esse é um comportamento de um homem de Belial. E nós devemos fugir como crentes dele. Guardar a nossa língua, tomar muito cuidado para não semear discórdia e contenda entre irmãos. Se o propósito de Deus no meio do seu povo, e esse é o nosso propósito, sermos solidários, sermos pacíficos, fazer com que estejamos cada dia mais e mais unidos. Aquele que semeia discórdia no meio do povo de Deus. É interessante que a palavra diabo, uma das definições para a palavra diabo, é aquele que joga para dividir. Por isso que ele é chamado de homem de Belial. Ele tem prazer nisso. Ele vive para isso, com o intuito de sempre dar bem, da mesma forma que aquele fiador avarento quer te dar bem, ou seja, o cara que quer emprestar dinheiro para tirar proveito, né? Que seria aí o agiota, né, na realidade. E o preguiçoso também, quer sempre se dar bem. Para concluir, né, ou para consumar os seus intentos, o que ele faz? Ele gera discórdia, inimizade entre pessoas. Olha, eu vou dizer uma coisa, pela minha experiência pastoral e de vida também, mas principalmente pastoral, porque você vive num grupo, numa comunidade de pessoas, a coisa mais danosa, o que mais destrói uma igreja, ao ponto de dificilmente levantá-la, é esse tipo de coisa. Isso às vezes vem de forma sutil, descreditando aqueles que estão à frente. Tenham cuidado, muito cuidado com esse tipo de coisa. Muito cuidado. Porque esse é um instrumento de Satanás para destruir qualquer amizade, para destruir qualquer igreja, para destruir qualquer comunhão. O melhor que seja a pessoa, ela deve ser advertida, ela deve ser repreendida, e por mais que sejamos nós precisamos olhar e ver que esse é um comportamento de alguém que o Senhor odeia. E odeia de uma forma especial, tá? De uma forma terrível. De uma forma terrível. 6 coisas o Senhor aborrece: a 7ª, a sua alma, o seu interior. Abomina. Esse verso ele conclui significativamente o elo com a seção seguinte, né? Quando o verso 19: o que semeia,
contenda entre irmãos. Anda semeando contendas. Há uma ligação aí. É uma expansão da declaração conclusiva aqui. Anda semeando contendas. Semeia contendas entre irmãos. Agora, qual é o fim disso tudo? Qual é o fim disso tudo? A Escritura está nos mostrando, Salomão estava mostrando para os seus filhos na fé, porque esse livro, como nós falamos no início, era um livro que estava sendo escrito não necessariamente para o filho dele, mas para a comunidade de Israel, para os filhos da aliança, como um todo. O objetivo é que eles fugissem da ira de Deus, não fosse alvo da ira de Deus, como Paulo fala: ninguém vos engane, sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Estava conversando com interessante, né, as nossas conversas, como elas são ricas, né? Eu estava conversando com a Luciana ali fora, aí ela estava falando sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Aí ela estava me falando, com o seu vasto conhecimento da Disney e daquela região, que tem uma cidadezinha ali em Miami, que você entra, né, dentro do mar lá, não conheço, nunca fui lá, e diz que é uma cidade que só tem homossexuais e prostitutas. Ou seja, só tem não, é uma cidade encharcada disso. Aí ela estava me falando que o furacão está se dirigindo para lá, parece que o olho do furacão está lá, já destruiu a cidade toda, e ainda vem coisa pior. Aí não tem como você ligar uma coisa a outra, não tem como não ligar. Às vezes essas catástrofes, elas é muito difícil, às vezes nós não conseguimos detectar, mas em geral é juízo de Deus, é juízo de Deus. Eu não estou dizendo que toda catástrofe seja juízo de Deus, necessariamente porque o homem está destruindo a natureza com o seu pecado, que destrói a natureza. A gente cortar uma árvore lá na Amazônia, não, também, cortar uma árvore, você deixar de tratar a terra como a palavra de Deus fala, como a gente sabe que tem que ser tratada, São consequências, mas a gente sabe que essas consequências naturais, elas têm um ponto de origem, direto ou indireto. Diretamente com a queda ou indiretamente com a queda, visando um local ou uma situação específica. Aí depois de uma informação como essa, não tem como não entender como a mão de Deus destruindo uma cidade onde o pecado habita. E aí você vai para a Escritura, você vê ali Sodoma e Gomorra. Você vê lá os tempos antigos de Noé, que vai citar isso aí. Esses homens eram homens justos. E a palavra de Deus mostra que se eles estivessem hoje aqui como estavam lá, passado, a única coisa que eles conseguiriam salvar era a si mesmos, por causa do pecado presente. Não se enganem sobre essas coisas. A palavra de Deus diz: vem a ira de Deus. Às vezes nós não conseguimos ver e perceber e ligar, porque nós não estamos ligados com aquela situação, porque desconhecemos. Mas é consequência de pecado. E essas consequências não afetam somente aquelas pessoas que estão em pecado, afetam todos aqueles que estão ao redor. Porque o pecado destrói e envolve aqueles que estão próximos. Por isso essa exortação para fugir, para estar distante, para não ter comunhão. Por quê?
Porque aqueles que estão próximos podem receber também o juízo de Deus pela sua proximidade. Lembram alguns aqui que acompanharam o livro de Apocalipse, a exposição que nós fizemos em 2 anos, e no finalzinho da nossa exposição ele falava sobre Babilônia. Babilônia ali é esse mundo. E aí, figuradamente, o texto da Escritura dizendo assim, para os crentes que moravam em Babilônia: saiam da cidade, porque ela será destruída. E aí você olha o texto bíblico, e aquilo ali é uma alegoria dos nossos tempos de hoje. Como eu consigo fugir de Babilônia? De que forma eu consigo fugir? Metaforicamente, eu estou ali na cidade do pecado e saio de lá. Mas como? A destruição vai vir, né? E é isso que a palavra de Deus mostra em Apocalipse. Por isso que eu não consigo pensar, não consigo ver, porque a nossa teologia fala isso, né? Do pós-milenismo pregado pelos puritanos naquela época. Você pega o livro de Apocalipse, não bate. Tá? Porque por mais que o evangelho avance, o pecado vai cada dia mais aumentar. Até o Senhor Jesus disse isso lá em Mateus, naquela oração, tá, do juiz iníquo. Quando o Senhor vier, será que ele vai encontrar amor na terra? Por quê? Porque as coisas com relação ao pecado vão piorar. Vão piorar. E é isso que o livro de Apocalipse vai dizer. O tempo do anticristo, o tempo da besta. O tempo da besta é pura e simplesmente o do anticristo que nós já estamos vivendo. Tá? Não é a vitória deles, mas é a sua própria destruição. É a sua própria manifestação clara para que ele possa ser completamente destruído. E a maneira de sair metaforicamente da cidade é o quê? Não ter comunhão. Não viver da forma como essas pessoas vivem. Não utilizar os mesmos artifícios. Por quê? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E por mais que se formos filhos e estivermos praticando esse pecado, o juízo de Deus vai vir, mas será um juízo reparador, não um juízo de condenação nesse mundo, mas é um juízo. Eu perguntar aqui para as crianças que estão em período de instrução, ou aqueles jovens que já passaram, ou aqueles que são velhos já, e passaram por esse período de instrução, dizer assim: você gostava de apanhar do seu pai? Todos eles vão dizer: não. Por mais que eu fosse bom para eles. Por mais que eu fosse bom. É isso que a Escritura está dizendo. E é isso que o verso 15 vai nos dizer. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Essa é a conclusão daquele homem, da vida daquele homem, Belial, da vida daquele homem vil, que anda com a perversidade da boca, que trama para executar os seus projetos iníquos, que no seu coração a perversidade, a desonestidade, todo o tempo está maquinando o mal e semeando contendas, discórdia, e aqui em especial semeando contendas no meio do povo de Deus, como nós vimos lá no texto de, por exemplo, Deuteronômio 13:3, se eu não me engano, dizendo assim: vamos, sirvamos a outros deuses. Eles estavam conclamando o povo de Deus a se desviar do Senhor. A conclusão desse comportamento, ou seja, a consequência desse comportamento é
o juízo de Deus. Essa é a conclusão do verso 15 a respeito do caráter e do comportamento de Belial. Seu destino, por causa dos seus atos e planos que subvertem a ordem direta do Senhor, é esse. E a Escritura vai dizer que a calamidade que ele causa vai vir sobre ele mesmo. É interessante porque essa palavra vil, ela significa sofrimento. Ela significa no original um comportamento que leva ao sofrimento, que imprime sofrimento. Essa palavra também significa mal, iniquidade. Um discurso, a ideia, em alguns contextos, é um discurso, um plano enganador que leva ao sofrimento, à destruição de pessoas. E aqui nós estamos vendo um tema muito particular e muito recorrente na literatura sapiencial, e aqui no livro de Provérbios, que é uma literatura sapiencial, o fato do castigo de Deus ser uma consequência inevitável de todos que cometerem sofrimento, mal, em qualquer aspecto. É inevitável. Jó 31:3 vai dizer assim: acaso não é a perdição para o ímpio, ou seja, a consequência da iniquidade, a perdição, e o infortúnio, a desgraça para os que praticam a maldade? Essa é a consequência inevitável daqueles que vivem dessa forma. A ideia do texto é aquele que planeja a maldade vai cair nessas maldades. A sua destruição vai vir, e sem aviso. Sem aviso. Vocês conhecem a lei de Talião? E a lei de Talião, ela se sustenta em cima de um princípio: a justa retribuição. É o que nós vemos no olho por olho, dente por dente. Às vezes o pessoal olha, né? Olho por olho, dente por dente, que coisa ruim, não é? Tem que ser assim. Quando nós mostramos a ignorância que temos com relação à palavra de Deus. Porque olho por olho, dente por dente, significa a justa retribuição do pecado, do erro. Esse é o princípio da lei lá em Moisés. Esse é o princípio da lei de Deus. A justa retribuição. E segundo esse princípio, ao subverter a ordem de Deus de maneira brusca, repentinamente sua calamidade virá como um redemoinho. Nós estamos vendo aí um redemoinho aí, na parte norte da América. Ela vem subitamente. Hoje a gente até prevê, né? Hoje existem, e às vezes nem prevemos, com toda a sua nossa tecnologia, a coisa surge de repente. É essa a ideia de uma coisa repentina. E essas expressões, repentinamente e subitamente, vão ressaltar o caráter inesperado do julgamento divino, a justa retribuição dos homens com relação aos seus pecados. Muitas vezes, queridos, nós vamos perceber que o homem não vai receber nesse mundo, aos nossos olhos, a justa retribuição dos seus erros. Por quê? Porque isso está guardado para o tempo do fim. Mas nenhum homem escapa do julgamento de Deus nesse mundo, porque o pecado gera morte. Nós estamos vendo isso na nossa nação. Esses homens agiram, de forma que eu não sei o que eles pensavam, porque às vezes o ladrão é inteligente, porque ele não roubar tanto para as pessoas não repararem, para ter sempre de onde tirar. Mas a ganância, a avareza leva esses homens à sua própria destruição. É o que nós estamos vendo no nosso país. Um país de impunidade,
um país somos cegos, onde os juízes são pessoas compradas, todos eles são facilmente vendidos, facilmente comprados, onde a justiça não é justa, e a gente olha para o lado e vê a calamidade batendo a porta daqueles que geraram destruição no meio do povo, que roubaram, espoliaram. Foram 14 anos. E aí, hoje, as suas vergonhas estão sendo apresentadas. E pode ser que alguns nem sejam presos e castigados como mereciam, mas somente em ser exposto o seu pecado, a sua vileza, esse é o juízo. Mas o que lhes aguarda é muito pior. Mas não se engane, o juízo vem nesse mundo também. Às vezes não é total nem final. Por quê? Porque o Senhor quer que eles continuem no seu pecado. Mas vem. Nós às vezes pensamos que o juízo de Deus só vem por isso, né? Prisão, cadeia, mas humilhação, a vergonha. A consciência acusando. O livro de Apocalipse diz que um anjo abriu a chave do abismo e saíram demônios. Esses demônios são caracterizados como escorpiões. E eles ferem. Quem que eles ferem? Aqueles que não têm a marca do cordeiro, nem o sinal do cordeiro. E essas pessoas são atormentadas de que forma? Nas suas mentes, ao ponto de buscarem a morte e não conseguirem. O tormento e a desgraça na sua vida, na sua mente, no seu coração é tamanho que eles querem tirar a sua própria vida, mas não conseguem. Eles procuram a morte, é isso que a Escritura diz. E isso aqui é juízo de Deus. Juízo de Deus. As suas mentes os consomem. A justa retribuição. E nós temos variados textos na Escritura. Eu queria abrir alguns. Separei alguns aqui, mas não vamos ver todos. Abram 2 Samuel, capítulo 3, verso 39. Davi lamenta a morte de Abner. No presente sou fraco, embora ungido do rei. Esses homens, filhos de Zerua, são mais fortes que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal, segundo a sua maldade. 2 Reis, capítulo 9, verso 26. 2 Reis, capítulo 9. Reis 9, 26. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, do Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, tomam e lançam neste campo, segundo a palavra do Senhor, a vingança e o juízo de Deus sobre aqueles que tiraram a vida de pessoas justas. Eu poderia citar vários textos, não quero me prolongar, teria vários textos aí para mostrar o Senhor retribuindo segundo as obras dos homens. E o texto de Provérbios, vamos voltar para Provérbios, capítulo 5, ele diz assim: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrado sem que haja cura.
será quebrantado sem que haja cura. Literalmente, essa palavra quebrantado aqui, deu um eufemismo aqui, significa quebrado, despedaçado, a ideia de que será quebrado com violência e reduzidos a fragmentos, como um navio que naufraga. Essa é a ideia aqui. E é interessante porque esse verbo aqui que foi traduzido, na maioria de suas ocorrências, Deus é o sujeito da ação de quebrar. E é uma ação que descreve a atividade de julgar e castigar. Podia ser colocado assim, parafraseado, colocado de forma comum: esmagar até virar pó. E quem é que faz isso? Pelo contexto dos versos 12 a 15 e 16 a 19, 6 coisas que o Senhor aborrece. É o Senhor quem faz isso. É Ele o agente da ação. É Ele quem quebra, é Ele quem destrói, é Ele quem traz a destruição. E de que forma? Sem que haja cura. Nenhum agente, nenhum instrumento é capaz de remediar a calamidade inevitável quando esta provém da mão do Senhor. E é esse o tema do livro de Provérbios. E aqui, queridos, ele está falando da destruição que virá aqui, a partir daquilo que os homens fazem. Mas nós podemos dizer também que ela se refere ao último dia. 2 estarão num campo e será tomado. A ideia de quê? De uma coisa inesperada. O texto da Escritura não mostra somente o que vai acontecer aquelas pessoas que agem dessa forma. O Senhor se ira contra elas. E no momento em que menos elas esperam, elas são quebradas, elas são destruídas. Como um navio num naufrágio. Por causa dos seus pecados. A destruição repentina vem. E é um sinal da ira de Deus. E de que forma ela vem? Sem que haja cura. Provérbios capítulo 1, verso 26 a 28. Abram aí. Provérbios capítulo 1, verso 26 a 28. Porque desprezaram a palavra do Senhor, porque desprezaram a voz que gritava nas praças, porque desprezaram o conselho do Senhor e andaram nos seus próprios caminhos. A Escritura diz: também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Percebam aí a questão súbita, repentina. E essa é a ideia da chuva. Por mais que a tecnologia hoje mostre, semana que vem vai chover e tal, mas não há uma preparação, para a chuva. Vamos preparar para a chuva. Aí a natureza se prepara. Até isso acontece, mas você está ali e de repente começa a chover. Essa é a ideia. Essa coisa repentina. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei, sem que haja cura. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Imagina você, um policial da lei, homem da lei, ou um chicote. E aí você vê aqueles homens cometendo, na antiguidade era assim, cometendo vilezas. E aí o que você faz? Você os prende e os açoita. O açoitamento na antiguidade era um tipo de punição. E aí você pega o seu chicote, aquela vontade, lepte. Só que no meio está seu filho. Olha que coisa. Você botar seu filho no meio de salteadores e bandidos.
ter que escoteá-lo da mesma forma que você faz com esses inimigos e detratores. Que sentimento é esse? Eu já bati nos meus filhos. Já bati com gosto. Batia com gosto. Mas a forma como eu fazia isso era completamente diferente. Se eu tivesse que pegar um bandido que estuprou, que matou, e fosse um verdugo que tivesse que exercer a justiça com chicote. Vocês entendem o que está sendo mostrado aqui? O Senhor assumiu o nosso lugar. Ele foi chicoteado para que nós hoje não fôssemos eternamente punidos. Agora imagine, por andar dessa forma ou por ter esse comportamento, a necessidade de nosso Pai amoroso ter que nos disciplinar, juntamente com bandidos e salteadores, por amor do seu nome. Por mais que seja um juízo reparador, diferente do juízo sobre os ímpios. Sabe o que ele está nos dizendo aqui? Ele está nos mostrando qual é o fim de homens que vivem dessa forma. E dessa forma, mostrando que nós devemos ficar longe, não somente dessas pessoas, mas desse comportamento abominável diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos te pedir a graça e a misericórdia de Deus, ó Pai, para as nossas vidas, sabedoria, ó Pai, da parte do Senhor, santidade, para não sermos pegos, ó Pai, vivendo dessa forma, tendo esse comportamento. Possamos aprender, Senhor, com as coisas que têm sido ensinadas através da tua palavra. Vivemos debaixo da tua paz, da tua misericórdia e do teu amor, Pai. Em nome de